Eduardo Bebiger, todas as sextas-feiras aqui com a gente no segundo bloco do nosso programa. Bom dia, Bebiger. Bom dia, Tavinho. Hoje, presencialmente, ao vivo, é sempre bom. Sempre melhor. Eu costumo dialogar via internet, mas eu acho que ao vivo é sempre... rende mais, não sei, tem um envolvimento. Nós somos de outra geração, né? Essa nova já está acostumada a viver online, né? Até incomoda um pouco os encontros presenciais, eles preferem conversar virtualmente. Nós já somos da antiga. Nós somos que nem aquela música que a Maria Bethânia cantava, Olhos nos Olhos. É isso aí. Bom, separamos 3 assuntos para comentar e vamos começar com o caso da semana, que sem dúvida alguma é o aceite para a condição de réu do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta da questão lá do que eles chamam de tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Processo instaurado e puxado aí pelo juiz do STF. E aí teve essa semana aí vários desdobramentos. E a gente tem algumas coisas que precisam ser citadas dentro do processo e do que foi dito. E, sem dúvida alguma, o ministro Fux acabou sendo uma exceção e disse algumas coisas que podem ser questionadas aí ou levantadas. É claro que ele não colocou como de forma afirmativa, mas sempre sob aquele formato do manto do juiz, que é: será que isso é viável? Será que... Né, o juiz sempre coloca... Aliás, por falar nisso, arquivaram o caso ali acabou de sair agora há pouco, dos atestados falsos de vacina do Bolsonaro. É mais um. Será que... Mas e no caso do Fux? Outro absurdo esse dos atestados de vacina, né? A Procuradoria entendeu que a Polícia Federal não reuniu provas suficientes e arquivou. Isso é óbvio, né? Na verdade, era mais para incomodar o ex-presidente e tentar, digamos assim, intimidá-lo. Aliás, o Daniel Alves também acabou de sair, foi absolvido lá daquela acusação de caso de estupro na Espanha, e está sendo solto. Eu não vi isso. Acabou de sair. Acabou de sair? Na manchete, inclusive, de destaque, o título do Corinthians ficou para o canto da página e a manchete era a reviravolta no caso do Daniel Alves. Mas deixa o Daniel Alves para lá e a Justiça Espanhola e vamos para o nosso Bolsonaro. Bom, o que é triste do Supremo, ultimamente, é que a política está tão entremeada nas decisões do Supremo que nós conseguimos antever os acontecimentos, né, sem sermos videntes. Nós falamos disso há uma semana atrás, e apostaríamos um cafezinho como a denúncia seria aceita. Então já era óbvio, porque nós já falamos aqui em outras oportunidades que o Bolsonaro tem 3 inimigos declarados da primeira turma, que são o Flávio Dino, o Alexandre Moraes e o Cristiano Zanin. Então esse desfecho era previsto. Qual o desdobramento disso? Antes era uma investigação, agora o Bolsonaro e mais 7 acusados se tornaram réus efetivamente nesta ação do suposto golpe de Estado. Muito mal conduzido. O ministro Moraes exibiu vídeos ontem para justificar, porque essa questão da cabeleireira pegou muito mal nas redes sociais, e ele selecionou só trechos que interessavam do quebra-quebra, né, e falou que ninguém estava com Bíblia ou com batom. Quer dizer, a defesa nem havia tido acesso a esses vídeos, isso é irregular, tiveram dificuldades de acesso às provas do processo, tudo isso é irregular. E, na verdade, o que demonstra ali? Demonstra uma baderna, um quebra-quebra. Isso já houve em Brasília, com o MST em 3 oportunidades, e ninguém foi condenado. O próprio presidente Lula, à época, pediu a não imputação de nenhum crime aos responsáveis. Então, o que o Moraes mostrou é o que nós sabemos, houve bagunça. Agora, o que nós defendemos sempre, que seja fixada uma pena por depredação, por invasão de prédios públicos. Agora não, penas de 18 anos por um golpe de Estado que sequer houve e estava no campo das ideias. Então, quer dizer que não pode se pensar mais em alguma coisa que essa articulação, esse pensamento é punido, não é nenhuma articulação. E o que acontece? O interessante que você tocou antes foi o pedido de vistas do ministro Fux. O ministro Fux pediu vistas e manifestou preocupação em vários aspectos. É muito interessante nós falarmos para o telespectador isso, porque esses aspectos nós já comentamos aqui. Então, às vezes, parece que nós estamos pegando no pé do Supremo Tribunal Federal, ou estamos defendendo alguém. Nada disso. Não, nós estamos
tratando da questão jurídica. Inclusive, ontem o você ministro falou, Fux- você usou um termo aí que me preocupa muito. Você falou que o ex-presidente Bolsonaro tem 3 inimigos declarados na turma que o julga. É isso. Eu acho que quem usa toga não pode ser inimigo declarado de ninguém. Ele tem que trabalhar para revelar a verdade e condenar as coisas erradas e os culpados. Não pode ser inimigo de ninguém. Exato, eles deveriam se dar para os suspeitos, não poderiam julgar, em hipótese alguma, o presidente Bolsonaro. O que é interessante no pedido de vista do ministro Fux, ele manifestou preocupação com o foro, nós já falamos aqui. O presidente Bolsonaro e os outros não têm foro privilegiado, não ocupam mais cargos públicos, não deveriam estar sendo julgados no Supremo. E isso, como tu disseste muito bem, tem uma liturgia, uma educação entre os ministros. Então, o ministro Fux não falou categoricamente, mas ele perguntou, será que este é o foro adequado? E o ministro Marco Aurélio Mello, um grande constitucionalista, se aposentou do Supremo há 2 ou 3 anos atrás, também fez um comentário dizendo que é um absurdo o Supremo julgar o Bolsonaro e os outros réus, porque ele falou, quando eu estava no Supremo, havia uma prática comum. Quando o réu perdia o cargo público, nós enviávamos para a primeira instância. Esse é o normal. Aliás, eu gostava muito do Marco Aurélio Mello, eu gosto dele até hoje. Eu acompanhei várias palestras dele, uma pessoa muito ponderada, muito centrada. Muito ponderada. Então, confirmando o que nós já dissemos aqui, o ministro Marco Aurélio falou, e o ministro Fux levantou essa hipótese e ainda disse, tudo bem, se for no Supremo, não seria o plenário o foro adequado? O plenário, para o nosso telespectador entender, é a reunião. O Supremo tem 11 ministros. São 2 turmas, o pleno são os 11 ministros julgando, que seria o mais adequado, até pela todas as suspeições que tem na primeira turma. Então, o ministro Fux pediu vistas, abriu essa divergência, e mais 2 temas que ele comentou. Ele falou da cabeleireira, essa do batom, falando da dosimetria. O que é a dosimetria? É a fixação da pena, é a dosagem, digamos assim, é aquilo que o juiz usa, todos os fatos para fixar a pena. Ele perguntou, será que a dosimetria está adequada há 14 anos, porque ela escreveu uma frase a batom numa estátua do Supremo Tribunal Federal? Que já vou dar a minha opinião, é um absurdo, é uma pena de homicídio. Então ele vai revisar isso, falou, será que está adequada? E uma outra questão que ele levantou foi a delação do Mauro Cid, que ele falou que causou estranheza, apenas um delator, 9 depoimentos. Todos eles contraditórios. Todos eles contraditórios. E o que me pareceu ali? Óbvio que nós não podemos levantar uma falsa acusação, mas que enquanto não chegou na versão desejada, ele digamos assim, não liberaram o Mauro Cid. Inclusive, saiu o vídeo das ameaças do ministro Alexandre de Moraes, ameaçando de prisão, ameaçando a família. Então, ninguém sabe ao certo se o Mauro Cid disse o que aconteceu ou se o Mauro Cid disse o que queriam ouvir. E essas, claro, não com essas palavras, mas o ministro Fux levantou essa divergência e colocou. E há um rigor excessivo, né? Parece uma cruzada pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Nós tivemos agora, essa semana, um caso, tem um senhor que está com câncer, num estágio importante, com 69 anos, pediram o tratamento que ele fosse para a prisão domiciliar, enfim, e o ministro Alexandre de Moraes negou. É concedido a qualquer pessoa. Tem uma questão humanitária, né? Questão humanitária. Como vai tratar um câncer na prisão? Põe ele de tornozeleira, então, ele está sob júdice, etc. e tal, põe em tornozeleira em casa. Até aquele ministro responsável pelo caso, o escândalo do Tribunal do Trabalho em São Paulo, aqui, o juiz Lalau, foi depois doente, terminou a sua pena antes de falecer em casa, em domicílio, porque precisava de tratamento médico. Exato. Será que vamos ter outro caso, Clesão, né? Que foi feito, foram 3 pedidos de soltura e ele acabou morrendo na cadeia. E na hora o ministro de Moraes falou que não tinha nada a ver com isso, que isso eram questões que fugiam do controle. Como foge do controle? Vamos aguardar e ver o que anda. O próprio filho do Bolsonaro falou que o presidente não escapa, mas tem um outro jogo aí, porque enquanto ele fica nesse entra ou não entra, é condenado ou não é condenado, tem a questão de quem será o candidato, e aí entra Tarcísio, entra outros candidatos que são interessados nesse empurrar com a barriga aí do caso Bolsonaro, né? E outras situações graves, por exemplo, estão falando de uma pena de 32 a 35 anos para o ministro Bolsonaro. Para o ex-presidente Bolsonaro. É uma pena de 2 homicídios. Qual a base disso? Mas para quem escreveu na estátua com o batom,
que merece punição, porque ninguém está defendendo, porque dilapidou um patrimônio público, desrespeitou um patrimônio público, mas escreveu com batom uma pena de um homicídio de 14 anos. É desproporcional. E podemos apostar que esse julgamento vai acontecer antes das eleições, talvez esse ano ainda. E o que é uma questão inusitada para o Supremo, porque o Supremo normalmente demora anos no julgamento desse. Provavelmente vão condenar o presidente Bolsonaro. Já estamos antecipando, assim como antecipamos o recebimento da denúncia, uma pena alta, porque qual a ideia? A ideia é impedir que o presidente Bolsonaro consiga a candidatura. Você tocou num ponto essencial dos candidatos. Por quê? Digamos que se vote a lei da anistia. Só que vai ter um problema. Ele pode ser anistiado das questões dos golpes, só que se ele tiver outras condenações, tem outros processos tramitando que eles vão agilizar também, ele pode ter algum impedimento por uma outra condenação. É anistiado do golpe, mas aí tem uma outra condenação, tem alguns outros processos lá. Vamos aguardar, mas o BBG já disse aqui, anota aí, ele disse que o Bolsonaro vai ser condenado a uma pena longa e que o julgamento vai ser muito rápido, que não é coisa comum dentro do Supremo. Não é coisa comum. Vamos deixar aí. E aí, vamos acompanhar os próximos passos. Você queria falar do MST, você tocou no MST num ponto aí também? Primeiro, o MST, nós já vamos entrar num ponto específico que aconteceu aqui em São Paulo. O MST, vamos lembrar que depredou três vezes... dos eucaliptos lá? Isso, da fazenda do Grupo Betim. O MST depredou 3 vezes Brasília já. Congresso, o próprio Supremo ameaçou invadir, e a esplanada dos ministérios. Nunca houve uma punição e com danos tão sérios ou mais sérios do que aconteceu agora. Mas peraí, o pessoal do MST não tem endereço fixo, não tem CNPJ, não tem... Como é que você vai condenar alguém? Exato. E é o que entra agora. O Grupo Bertin tem uma briga aqui no Brasil, numa área, de uma fazenda, com mais de 10 anos essa briga, e o Judiciário suspendeu, o Judiciário suspendeu, enfim... mas eles estão com essa confusão. São 2 fatos do MST. O MST quer uma área produtiva, onde eles plantam pimenta, café, eucalipto, porque o que o MST quer? O MST não quer fazer o que os primeiros agricultores fizeram quando foram lá para as regiões remotas do Brasil, Mato Grosso, quando o Mato Grosso não era o que é hoje. O próprio Rio Grande do Sul, o fundão do Rio Grande do Sul. Morar embaixo de barraca. O Brasil tem terras devolutas, o MST podia estar em lugares remotos, abrindo áreas para ocupar. Mas não, eles querem áreas prontas e abertas. Então, isso é um ponto. E tem um outro, que foi do Grupo Cutrale aqui, que a juíza identificou vários crimes aqui no interior de São Paulo. Ela, da sentença, disse uso de força, uso de armas... Por parte do MST. Uso de mulheres e crianças como escudo. Só que ela disse o seguinte, não tenho como identificar a autoria. Porque nós já falamos aqui, o MST usa uma tática de guerrilha. O MST não tem CNPJ, não tem presidente, diretor. O que ele tem? Líderes. E isso, no final da década de 90, metade da década de 90, quando teve um conflito muito sério, vazou uma espécie de manual do MST e tinha essas orientações. É um manual de guerrilha. Não ter líderes, não ter presidente, não ter quem responsabilizar. Então, fizeram tudo o que fizeram, a juíza instruiu, viu uma quantidade enorme de crimes violentos e não pode punir ninguém. Pois é. Só para a gente terminar, tem mais um assunto que é interessante, essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E aí tem muita gente dizendo que agora pode ser que a bola da vez seja para o Brasil, porque pode fazer finalmente os seus negócios da China. Não é bem assim, né, BBG? Não. E, na verdade, é bom frisar que não houve nenhuma participação do governo brasileiro nesta possibilidade de novos negócios, como alguns colunistas estavam dizendo. Trata-se de uma guerra entre Estados Unidos e China. Como nós já falamos aqui, os Estados Unidos, a política do Donald Trump, a América para os americanos, ele está tarifando uma série de produtos para proteger a indústria nacional. O que a China fez? A China, como é o segundo maior PIB do mundo, e os Estados Unidos fazem muito negócio com a China, eles têm força para retalhar os Estados Unidos. Eles tarifaram produtos do agro em 15% e 10%. E vários produtos que o Brasil vende para a China. Eles tarifaram, até eu tenho a relação aqui dos itens, eles tarifaram em 15% carne de frango, trigo, milho e algodão, 10% soja, sorgo e carne de boi. Lembrando que carne de gado o Brasil vende para a China muito, soja o Brasil é o maior vendedor para a China,
quase 50% das exportações de soja do Brasil praticamente são para a China. Então, vários desses produtos nós somos concorrentes com os americanos. Milho, soja, carne de frango, também carne de gado. Então, qual o raciocínio, né, de alguns economistas? Que esta guerra vai encarecer os produtos americanos e a China vai buscar alternativas. Quem tem escala mundial para produzir a ponto de poder abastecer o mercado chinês? O Brasil. Então, não se trata de uma política do governo brasileiro, não. É uma guerra comercial da qual o Brasil se beneficia. O Brasil pode se beneficiar. Né? Vamos aqui usar a linguagem dos magistrados. Pode. Será que aproveitaremos a oportunidade? Será que teremos chance? Né? Ou então, o Brasil pode. Ainda não concluiu isso. E até porque pode não se manter essa guerra tarifária. São os dois maiores players do mercado. Se o Mar já cantou, o Gaúcho, como você, já cantou essa bola aqui. Falou, isso aí vai ter um limite, porque vai chegar uma hora que ele não tem como continuar com isso, porque ele precisa da relação bilateral. Ele está fazendo um jogo de pôquer. Endurecendo, vai negociar alguma coisa, vai melhorar, e daqui a pouco vamos derrubar essas tarifas aqui do agro, que nós precisamos do produto de vocês, e alguns eletrônicos lá que vocês tarifaram, provavelmente isso vai acabar em um acordo. É aquele jogo de pôquer, digamos assim, eles estão blefando por enquanto. Então, eu acho que é muito prematuro achar que já ganhou o jogo. Vários sites noticiaram que o Brasil vai ter... já estão dizendo que vai ser, não vai. Que o Brasil vai ter um grande aumento. Isso é no campo das hipóteses. Se nós estamos de olho, tem mais gente que também produz e está de olho. E aí, quando você tem muito para entregar, precisa tomar muito cuidado na hora das negociações que podem vir de forma desfavorável para você. Né? Você não olha bem os itens do contrato leonino e, no final das contas, quando vai fechar a conta fica meio complicada de fechar. Né? Exato. É uma série de cuidados, até porque um aumento de negociação desses, como tu dissesse, não é de uma hora para outra. Eu sempre comento aqui que o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, o Charles Tang, numa entrevista comigo lá no Rio Mais Agro no ano passado, entrevista longa de meia hora que fizemos, muito boa, por sinal, eu gosto muito do Tang. Ele disse que durante o governo militar, há 50 anos, um presidente dos nossos militares foi visitar a China e ficou estarrecido com a situação de pobreza, miséria e coisa ruim que era a China. A China não era nada 50 anos atrás. E o Brasil, 50 anos atrás, era a 6ª ou 7ª economia do mundo. Hoje o Brasil é a economia de número 107 no mundo e a China, você citou aí, é o 2º PIB, brigando com o 1º PIB do mundo, que é os Estados Unidos. Né? E não vamos muito longe, na década de 90, o que era a China na década de 90? Uma pobreza. Eu tenho um grande amigo que tem uma trade, faz muitos negócios com a China, foi várias vezes, foi mais de 100 vezes para a China em 30 anos. Ele está comentando comigo, na década de 90 era um absurdo, a pobreza, o atraso. Hoje em dia, cidades fantásticas, uma riqueza grande, né? Do que nós sempre falamos aqui, Davi, fazendo o quê? Investindo na produção. É o que o governo aqui não faz. Não adianta distribuir dinheiro da FGTS, não adianta criar ficções para a população consumir e se endividar, se nós não temos base econômica. O que a China fez? Fez a sua produtividade aumentar. Indústrias maravilhosas, indústrias lá gerando 30, 40 mil empregos. Capitalista, comunista, xiita, não importa. O que importa é governar para o país e pelo país e promover o crescimento socioeconômico, industrial e cultural. É isso que importa, não importa qual bandeira você carrega. Os mais capitalistas do mundo, né? Acho que são. E o PSI é outro. É outro. E os países, os ditadores mais capitalistas do mundo. São as vertentes do capitalismo. Mas, para errar, eu volto ao seu início, quando a gente falou que a gente gosta de conversar pessoalmente, porque a gente é das antigas, né? E eu confirmo aqui que você também é das antigas, porque eu gosto de escrever no papel aquilo que eu vou comentar e não quero esquecer. Se você fosse da geração New aí, entendeu? Novinha, os novos, você já entraria com um laptop aqui ou com um celular e ficaria procurando lá no seu celular os temas que você trouxe. Todas as folhas aqui, ó. Vou até mostrar aqui, ó. Sabe de onde vem? Eu acho genial isso. Sabe de onde vem esse hábito? Encerrando, eu já fiz várias tentações orais nos tribunais. A primeira que eu fiz um arrazoado de várias páginas com letra pequena. Meu pai me disse o seguinte:
você não vai, você tem 15 minutos na hora, na frente dos ministros, você vai ficar nervoso, você não vai conseguir ler as letras miúdas. Então, faça o seguinte, cada vez que você for falar, ou em público, ou numa sustentação oral, ou algum tema, você estude antes e faça tópicos com letras grandes, para você olhar e enxergar na hora e lembrar do que você tem que falar. É isso aí. Como eu sou das antigas, eu faço a caneta. Isso é uma aula de comunicação, aula de comunicação. Eu também aprendi com meu pai, que era jornalista, escrevia tudo em garrancho. Eu falava, pai, como é que você entende isso aí? Ele falou, não importa, importa que você escreva, porque quando você escreve, você mentaliza aquilo que você vai falar e você cria a linha de raciocínio. Então escreva. Se só você entender o seu garrancho, não tem problema nenhum. Exatamente, eu sigo esta ideia também. Então tá bom, BBG. Ótima semana para você, tudo de bom. Sexta que vem a gente está aqui de novo para comentar outros assuntos. Obrigado igualmente, até sexta. Até.